Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 8. Se você tiver a sua Bíblia aí no seu celular, onde você estiver. Quando vocês abrem, eu agradeço a Deus por todos que nos visitam. Eu estou vendo ali o Zé Carlos e seus funcionários. O Zé Carlos falou, se não for, amanhã não vai nem para trabalhar, né, Zé Carlos? Ah, Zé. Deus abençoe aí, os irmãos aí, bacana vocês, está aí. A nossa irmã está ali atrás do Bira. Eu vi ela chegando, Deus abençoe você. Tudo bom? Quanto tempo? Muito bom também ter você. O Fogaço também está ali no fundo. Tudo bem, Fogaço? Deus te abençoe também. O resto já faz parte da casa, né, gente? Isso, faz parte da casa. Então já estão todos saudados. Daniel capítulo 1, versículo 8. Nós vamos... Segura aí que eu quero que você pense comigo algumas coisas sobre Daniel. O contexto do livro de Daniel, para você ter uma noção, ele em resumo, ele parte de uma pergunta feita pelos exilados na Babilônia, no Salmo 137, versículo 4. Esse salmo, ele diz, como é que vamos cantar músicas do Senhor em terra estranha? O salmista, no Salmo 137, e esse salmo foi escrito quando o povo estava, de fato, escravo. Então esse povo, ele diz essa frase, e essa frase resume bem o que Daniel está dizendo. E hoje eu quero falar desse tema com vocês, construindo um coração seguro. Como disse para vocês, nós vamos olhar para Daniel na perspectiva das suas decisões. Como Daniel, em tanta situação difícil, conseguiu tomar decisões tão sábias. A partir de uma emoção equilibrada, a partir da sua oração ao Senhor, da sua convicção de fé, eu quero mostrar para vocês hoje. Então, o texto que nós vamos ler diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Só esse texto, porque esse texto ele está num contexto maior, e eu quero que você preste atenção. Como eu disse para você, o Salmo 137:4, ele resume Daniel. Como Daniel pode viver a sua fé, cantar músicas ao Senhor em terra estranha? Daniel, ele é levado para a Babilônia. Quando você começar a ler, você vai perceber isso. Daniel, ele é levado para a Babilônia, e ele é preparado ali para algumas funções. Então Daniel, possivelmente lá com seus 12 a 16 anos, ele é levado escravo. Ele não é levado a passeio, tá, gente? Como você vai para Miami, para Disney, vai ali para a praia, não foi assim. Daniel foi levado preso, escravo. Mesma coisa que o Everton. Você tem quantos anos, Everton? 15 anos. Chegasse aqui um povo lá, os americanos, pegasse o Everton e levasse preso para lá. Você vai ficar aqui, preso. E lá você vai aprender tudo, toda a cultura. Vai aprender a falar inglês, você vai aprender a forma que nós agimos, o que nós gostamos de comer, de pensar. Daniel foi mais ou menos nesse sentido. Daniel foi levado então novo da sua terra. E aqui, nessa terra estranha que Daniel estava, Daniel então ele é cercado de situações adversas, de inimigos, de uma nova religião, uma nova educação. E Daniel então se encontra nessa terra estranha, e por isso que esse salmo então tem muito a ver com o que Daniel está vivendo. No entanto, a forma que Daniel viveu, mesmo com essa pergunta do Salmo 137, o Salmo 1 representa a ação de Daniel. O Salmo 1 representa a ação de Daniel. Mesmo estando em terras estranhas, ele não se dobrou, não se curvou aquela comida, toda aquela situação que eles estavam oferecendo para Daniel. Então, para você ver que o Salmo, só um parênteses aqui, muitos dos salmos foram escritos nessa época.
Muitos dos salmos está sendo escrito a partir de pessoas que estão ali presas no exílio babilônico. A época que Daniel, então, ele fala com o povo ali, e Deus fala com ele. Muito bem. Nessa auxílio de leitura que você recebeu, muita coisa que estou falando está aqui, tá, gente? Só para você poder saber. Daniel, então, ele nos traz aqui no seu livro, ele fala sobre a soberania de Deus. Daniel fala, então, sobre a providência de Deus, o controle de Deus. Se você prestar atenção, como isso é tão interessante, no versículo 2 do capítulo 1, mostra a soberania de Deus já. E depois, durante todo o texto, mostra também Deus agindo. Porque diz o seguinte, no versículo 2, capítulo 1, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade também, que pegasse alguns objetos de valor. Isso é, Deus permitiu que Nabucodonosor, quem que é ele? Rei da Babilônia. Pegasse, entrasse na terra, pegasse ali todas as coisas do templo, pegasse Daniel, os outros meninos, os nobres, o pessoal inteligente, levasse escravo ali para a terra dele. Deus permitiu. Isso nos mostra a soberania de Deus, gente. Lembra de Jó? Por que Satanás atacou Jó? Deus permitiu. Não foi, gente? Deus permitiu Satanás, vá lá, tira tudo de Jó, mas não toque na vida dele. Porque a vida, quem dá é Deus, quem tira é Deus. Mais uma vez aqui nós estamos vendo a soberania de Deus dentro do sofrimento que Daniel passou a viver. Que coisa, né? Será que a nossa maturidade de fé nos faz olhar para o nosso sofrimento e pensar, talvez Deus permitiu isso para me aprender alguma coisa? Será que a gente consegue olhar isso dessa forma? Difícil, né? Mas Daniel, um homem simples, como qualquer um de nós, um menino, passou por isso. E o texto deixa bem claro que foi Deus que permitiu. Ainda, Daniel, então, ele tem uma mensagem ética clara para o tempo dele. Ele revela, então, a partir ali da sua ação, junto com seus amigos, ele mostra, então, que deve-se confiar em Deus. Não simplesmente naquilo que ele fez, mas naquilo que ele é. Daniel também nos traz nesse livro uma mensagem profunda e consoladora. Ele mostra que Deus governa todo o mundo, conduzindo a um final vitorioso. Daniel, gente, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Novo Testamento, do Antigo Testamento. O Novo Testamento tem Apocalipse, correto? E Daniel então é considerado por muitos teólogos como o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você pegar do capítulo 7 até o 12, lá tem algumas visões de Daniel. E essas visões ideias apocalípticas, isso é, ideias do fim dos tempos. Então, se você quer ler também o Apocalipse no Antigo Testamento, lê Daniel. Você vai perceber essa ação. Mas o interessante é que, assim como o Apocalipse lá do Novo Testamento, a literatura apocalíptica, como Daniel e o Apocalipse em si, são livros que não deveriam trazer terror para quem crê, para quem é salvo, mas esperança. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, ler esses livros, porque dá medo, aquela besta, a marca, aquele monte de coisas, aquele símbolo que aparece ali, dá medo, Mas o Apocalipse para o cristão deve ser um livro lido no sentido de consolo e conforto e vitória e esperança, de que um dia ele vai voltar, ele virá buscar a sua igreja, todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Amém, gente? Amém? Muito bem. Então, esse breve resumo de Daniel, é muita coisa, não dá para nós não ficar até amanhã aqui falando, mas você pode ler. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode mandar um WhatsApp, a gente conversa um pouco. Mas Daniel, então, ele sofre algumas adversidades. E como ele construiu, então, esse coração seguro nesse momento? Daniel, primeiro, ele sofre ele vive essa desobediência da nação.
A nação que ele vivia, a nação de Israel, que foi levada como cativeiro, era uma nação corrompida. Era uma nação que tinha visto Deus abrindo o mar, tinha ouvido histórias de Isaac, de Abraão, de José, tinha vivido e ouvido sobre as pragas do deserto, viveu com Josué antes de conquistar a terra prometida. Todo esse povo, ele estava corrompido, ele estava vivendo uma vida cristã falha, errônea, abandonaram Deus, mesmo Deus tendo feito tanta coisa, e Daniel está nesse meio. Esse fervor espiritual tinha acabado. Então, nesse momento, Abacuque também, ele escreve nesse momento, nessa calamidade aí. Então, Daniel está nessa situação. Imagine você, Keila, vendo que essa sua igreja, ela começa então a adorar, então o Deus uva. Imagine, se corrompe, não é mais o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, mas o Deus uva. É mais ou menos assim que Daniel estava nesse meio. Imagina a aflição de Daniel, imagina o coração de Daniel nesse momento. Além disso, Daniel, ele perdeu a sua nacionalidade, a sua bandeira. Ele estava em outra terra. Como eu disse ali, usei o Everton como exemplo. Daniel agora ele está nos Estados Unidos, não está mais no Brasil. Ele está em outra cultura, longe de tudo que ele acreditava, longe dos seus ritos religiosos. Foi arrancado da sua pátria, perdeu a sua família, foi arrancado dos braços dos seus pais, seus amigos, seus vizinhos. Seus direitos foram violados, a sua educação foi induzida, porque lembra-se que ele saiu na juventude, época de educação dos meninos. Além disso, Daniel então perdeu a sua liberdade. Por quê? Porque ele não saiu de casa como um estudante fazendo intercâmbio. Ele saiu preso, escravo. Ele não é mais dono da sua vida. Ele não pode mais ir tomar um tereré na esquina. Ele não pode mais sair com os amigos. Ele não pode mais entrar no WhatsApp e jogar ali um joguinho no WhatsApp. Ele não pode mais. Isso se perdeu. Daniel agora é escravo. Imagine vocês, nós, sem celular, durante uns 10 anos. Quem estaria vivo aqui hoje? É mais ou menos isso, gente. Perde-se a liberdade. Você não pode mais, Eduardo, sentar no seu sofá, assistir o joguinho do Palmeiras ali, não dá mais. Perdeu essa liberdade. Daniel não tinha mais liberdade para nada. Além disso, Daniel perdeu sua religião. O seu país foi invadido, sua cidade arrastada, o templo aonde eles adoravam ao Deus Todo-Poderoso foi derrubado, foi roubado. Então Daniel estava longe de casa, em país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem sacerdote, sem os rituais, sem nada. Essas são as ações de Daniel. Aí eu pergunto para você, como que estava então o coração de Daniel no meio desse turbilhão de coisas? É mais fácil estar na cova dos leões ou estar no meio desse turbilhão de coisas? É mais fácil estar na fornalha, para onde ele foi depois, ou estar nesse turbilhão de... Imagine a mente dele. Muito parecido com o que a gente recebe hoje de informação, né? A pandemia, quantas pessoas morreram, a vacina que vem, não vem, pessoas que estão morrendo, nova cepa, nova mutação, amigos que estão internados, familiares que morreram por isso. Quanta coisa nós estamos recebendo de informação diariamente. Você recebe no seu WhatsApp, você vê no Facebook, você lê, assiste um jornal, e isso tudo vai enchendo a nossa cabeça, vai criando então em nossa volta um ambiente aonde o nosso coração se torna vulnerável, onde as nossas emoções se tornam vulneráveis, aonde a nossa fé pode ser abalada, aonde o nosso Deus Todo-Poderoso pode ser esquecido. Daniel, a despeito de tantas perdas,
Porém, não deixa seu coração ser envenenado pelas mágoas. As pessoas que foram levadas cativas, entregaram-se à depressão, nostalgia, choro, desânimo, amargura e ódio. Salmo 137. Daniel escolheu então ser uma luz, uma testemunha, um jovem fiel a Deus em terra estranha. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, mas como reagimos a isso. Hernandes Dias Lopes disse essa frase sobre Daniel. Pense comigo, vamos lá. Diante da atualidade, hoje, o seu coração, ele está cheio de mágoas? O seu coração está deprimido? O seu coração está nostálgico? O seu coração vive em choro, desânimo? O seu coração está amargurado? Está com ódio? Como está o seu coração hoje diante de tudo isso que você tem visto na sociedade? Então eu quero deixar para vocês duas lições que Daniel nos ensina para nós construirmos um coração seguro. Primeiro, precisamos encarar as adversidades da vida, pois os resultados são de Deus. Encare as adversidades da vida, pois os resultados são de Deus. Vamos ler juntos, todo mundo? Vamos lá, 1, 2, 3. Encare as atividades. Daniel aqui, ele tinha algumas possibilidades que ele poderia fazer aqui nessa situação. Ele poderia fugir, tentar fugir de alguma forma. É difícil, porque imagine, ele estava dentro do império, e esses impérios não era uma cidadezinha qualquer, tinha paredes em volta, tinha guardas, o negócio, para você sair de lá era quase impossível, mas era uma escolha. Ele poderia fugir, ele poderia então se rebelar, brigar com todo mundo, com os guardas, com o rei, certamente seria morto. Poderia ficar deprimido, ou então ele poderia buscar sabedoria de Deus para enfrentar aquela situação. São algumas escolhas que Daniel teve, e eu e você temos na nossa vida. Você pode fugir do problema, você pode se rebelar contra o problema, você pode se deprimir diante do problema, ou você pode então buscar sabedoria em Deus para enfrentar os problemas. A escolha é sua, é minha, é nossa. Então Daniel resolveu então buscar sabedoria. Por isso que Daniel, você vai perceber na sua leitura que constantemente, diante as decisões mais difíceis, ele parava, ele buscava a Deus, ele orava a Deus, e Deus dava a ele a sabedoria. Então Daniel resolveu então permitir que a sua fé religiosa interferisse nessa adversidade que está vivendo. E esta fé prática que ele promove aqui então o faz entender sobre essa situação que ele está passando. Tudo aquilo que você já ouviu sobre Deus, preste atenção aqui, tudo aquilo que você já ouviu sobre Deus, eu não sei quantos anos você tem de vida cristã, pode ser 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50 anos, não sei. Mas tudo aquilo que você ouviu sobre Deus, sobre a fé, esses momentos, essas coisas que você ouviu devem ser colocados em prática, principalmente em tempos de adversidade. Porque senão é uma fé, eu já disse isso aqui várias vezes, é uma fé que fica somente aqui e no discurso. Eu canto, cantai ao Senhor um cântico novo, aclame ao Senhor. Fica só no cantar, fica só aqui na mente, fica só talvez numa evangelização, mas na prática a gente sucumbe, a gente esmorece,
a gente se afunda. Não é que você vai sair sorrindo por aí, eu estou numa adversidade. Não é isso, gente. Mas é você acalmar o coração, olhar para o céu e dizer: Pai, me ensina a passar por isso. Não é perguntar por que eu estou passando por isso, mas Pai, me ensina a passar por isso. Essa é a oração daqueles que vivem essa fé na prática. Não é porque nós estamos em pandemia, ó Deus. Não, Deus, me ensina a passar por esse tempo. É nessa oração que nós demonstramos que nós estamos encarando então as adversidades. E quando nós assumimos as adversidades, Deus então vai abrindo as portas. No verso 9, preste atenção, capítulo 1. Quando Daniel resolveu ficar impuro e não se contaminar, o que diz o texto? Versículo 9. Alguém lê para mim aí, por favor? Daniel 1, versículo 9. Bem alto, por favor. Olha Deus abrindo as portas, quando Daniel resolve assumir a adversidade. Pode ler, gente. Opa, olha como começa o versículo. Deus fez com que Aspenaz, quem que é Aspenaz? Era o chefe do exército que levou os meninos presos. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel, com essa vontade de Daniel. Olha Deus abrindo as portas. Ainda no verso 17, lá no capítulo 1, verso 17, lê para mim novamente, 17 agora. Deus também deu a Daniel e os jovens, os 3 amigos de Daniel, Deus deu o que, gente? Conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos. E além disso, para Daniel em especial, Deus deu então o dom de explicar visões, de explicar sonhos e visões. Está vendo Deus escancarando a porta aqui, gente? Quando Daniel resolve, diz o seguinte: não, eu não vou me contaminar com isso. Eu não quero saber dessas coisas que vão mudar para nós. Deus fala com Aspenaz, Deus dá sabedoria a eles, Deus ensina a eles sobre a cultura babilônica, porque na frente Daniel vai usar isso. Quando você lê o livro, você vai perceber isso. Deus então abre as portas, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa: quais são as adversidades? Quais são as Babilônias que você está enfrentando hoje? Qual a escravidão que você está vivendo hoje? Como você está enfrentando isso? As adversidades têm levado você a se deprimir ou a olhar para Deus? Pense agora você estivesse na pele de Daniel, encare as adversidades da vida, pois os resultados são de Deus. E uma segunda coisa: o óbvio não deve ser maior que sua fé. O óbvio não deve ser maior que sua fé. Repita todo mundo: 1, 2, 3. O óbvio. As circunstâncias ali poderiam levar então a resolução dos problemas que Daniel está enfrentando de uma forma óbvia. Qual que era a forma óbvia diante de tudo que Daniel está vivendo? Ele é levado escravo, preso, e lá é oferecido lá para que ele coma os alimentos dos ídolos que eram oferecidos naquele momento, os vinhos do rei.
E Daniel então decide não fazer isso. Qual que era o óbvio? O óbvio era Daniel ceder a tudo isso. Era ele entrar e assumir, comer esses alimentos impróprios, era ele estar, beber o vinho, era ele se contaminar com a religião do povo babilônico. Esse é óbvio. Porque lembre-se, gente, falamos de um momento aqui que se você fala não, você poderia ser morto, poderia morrer, se matava. Mas Daniel não foi por óbvio, ele foi pela fé. Daniel não foi por aquilo que todo mundo diz ou deveria ser, mas ele foi pela fé. A fé que Daniel teve o fez ir além do óbvio e buscar sabedoria em Deus. Talvez o óbvio, quando nós estamos, eu falo muito disso porque estamos nesse momento, né, de pandemia, muito se fala, né, e realmente a gente tem visto isso. Olha, se você pegou Covid e você for entubado, você não volta mais. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Isso é óbvio. Mas nós conhecemos tanta gente que voltou de lá. Está hoje bem. Ou alguns são mais radicais, dizem, olha, se você pegar o vírus, sem chance. Essa semana recebemos um vídeo de um amigo nosso, pastor, lá da 8ª igreja em Sorocaba, pastor João. Ele estava internado com Covid, estava no oxigênio. Ele gravou um vídeo lá no leito, com dificuldade de respiração, chorando, preocupado, triste. E hoje ele mandou um texto para nós, falando que ele estava em casa com a família, estava bem. Hoje recebi a notícia que o pastor Joca, que era do Acre, também está internado com Covid. Para muitos talvez pode ser o óbvio, pode, né, piorar a situação e acontecer algo pior. Mas a nossa fé nos faz viver com paz de que ele pode sair dali, porque Deus é poderoso. E a mesma coisa é o contrário, gente. A mesma coisa é o contrário. A cura de uma enfermidade pode ser feita, essa cura presente aqui nesse tempo, ou pode ser a cura eterna, junto com o Pai. É lógico que é duro a gente estar longe de quem a gente ama, mas é Deus que sabe. A cura, ela pode acontecer nesse tempo, como pode acontecer também para a vida eterna. Isso é só a maturidade que vai nos ensinar. E o tempo. Isso não quer dizer que você vai negar a realidade, não é isso. Mas quer dizer que nós vamos aprender a viver pela fé. Então, precisamos entender que os propósitos de Deus não são frustrados. E se o óbvio não está de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos tirar do discurso a nossa fé e crer. Se o óbvio não faz parte do propósito de Deus, não precisa se preocupar, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Você crê nisso ou não? E como saber que é plano de Deus, pastor? A sua intimidade com Ele vai poder te dizer. Não sou eu, mas a sua intimidade. Assim como você, assim como o Sandro e a Keira, seu esposo, o Joel, a Ruth, se conhecem muito bem, às vezes até sabe que você não está bem hoje,
parece que sente tão próximo que são. Assim também é a nossa proximidade com Deus. Nós conhecemos o nosso propósito quando nós estamos perto de Deus, gente. Porque o propósito é dele. Ele vai te falar. Ele vai dizer para você. Amém, gente? Portanto, os que vivem na fé não devem ficar baseando sua jornada na vida do óbvio, mas na vontade de Deus. As resoluções das suas adversidades hoje, daquilo que você está vivendo hoje, está baseado no óbvio ou na vontade de Deus? As resoluções dos seus problemas hoje, está baseado no óbvio ou no plano de Deus? Pense. E aqui eu encerro essa mensagem de hoje dizendo o seguinte: a fé cristã tem por objetivo nos levar a um coração seguro daquele que nos amou, nos resgatou e tem um plano específico para cada um de nós. A fé cristã tem por objetivo nos levar a um coração seguro. O seu coração, o meu coração é seguro daquele que nos amou, é seguro daquele que nos resgatou, é seguro do plano que Ele tem para cada um de nós. Pense nisso, reflita sobre isso. Um coração seguro, então, nos leva a uma emocionalidade saudável diante dos desafios que surgem e vão surgir ainda. Lembre-se disso. Deus sempre nos colocará em situações de decisões para que possamos criar responsabilidade e nos levar à maturidade. Deus sempre nos colocará em situações de decisões para que possamos criar responsabilidade e nos levar à maturidade. Daniel estava no momento de decisão e ele decidiu: não vou me contaminar. Muita coisa na sua vida, na minha, na nossa vida, ela está baseada então num crescimento, na maturidade, na responsabilidade. Lembre-se disso. Quando você tiver que decidir alguma coisa, lembre-se que pode ser Deus te ensinando a ser responsável com a sua fé, te levando à maturidade, a olhar para a fé em Jesus Cristo e poder ter um coração seguro de quem é Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Amém.